Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Quando era criança, em toda apresentação infantil, a gente cantava essa música. E eu lembro que na época meu pai, que trabalhava na Secretaria de Educação, dizia que não aguentava mais ouvir todos os lugares. Era Aquarela do Brasil, Toquinho. E que também tinha uma propaganda da Faber-Castell na linda. TV, que era linda, maravilhosa, né? E a minha infância foi muito disso, papel, né? Folha, lápis. E talvez você que me escute aqui, ou me veja nessa fábrica de louco que é o YouTube e o seu celular, você também se identifique com uma infância analógica, uma infância que era do papel e da caneta, da escrita com grafite, e a gente é um pouco saudoso disso, né? E nesse mundo tenebroso, né, pessimista que a gente vive, em que essa experiência vai se perdendo, como que a gente cria também essa infância que é aquela que a gente teve, né? Talvez essa seja a maior angústia do nosso tempo atual, da nossa inteligência orgânica, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso com alguém que tem um trabalho que, olha, eu admiro, porém eu não gostaria de ter, que é cuidar do filho dos outros. Ana Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro, obrigada. Você trabalha com educação, né? Com educação infantil, cuida do filho dos outros, né? É fundadora, né? Diretora de escolas, cuida da minha filha, da infância da minha filha, e eu estou muito animado para bater esse papo com você, justamente para saber se nesse mundo de inteligência artificial, de telas e de muitas pressões, né? Que eu imagino que nessa área que você atua e muitas indecisões, né? A gente precisa pensar nesse futuro que está ali na tua porta todos os dias. Uhum. E eu brinco que aqui no Inteligência Orgânica eu sou um pessimista em relação ao futuro, e eu convido pessoas para, quem sabe, ter uma visão otimista. Tirar você. Você em especial, você tem que ter uma visão otimista. Eu tenho, Pedro. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui com você. Uhum. Eu tenho, sim, uma visão muito otimista, Pedro. Eu sou empreendedora, sou fundadora de 2 escolas, de um projeto social também. E se a gente não tiver uma visão muito otimista, não dá para levar hoje em dia, né? A gente para. A gente para, se você pensa muito sobre o que pode acontecer dentro da escola todos os dias, né, a gente para. Então, eu nem penso, eu nunca pensei. A gente tem escola, Builders tem 28 anos, a Gara School tem 15, o projeto tem 4 fazendo 5, então assim, você não para pensar em tudo de ruim que pode acontecer, porque é tanta coisa maravilhosa quando você está perto de criança. Você vê, você tem sua filha, né? A gente tem 700 e poucos crianças. É uma energia, Pedro. É um banho de esperança diário tá dentro da escola. É mesmo? Um banho de esperança, Cara, é muito inspirador isso. É um banho de esperança, É a coisa mais gostosa. Não é romântico, Ana, falar isso. Não é só pros outros, assim. É o que você sente mesmo. Cara, a hora que você... Hoje eu tenho um monte de afazer que não é mais o que eu fazia no passado, né? Então, eu sou pedagoga, eu tenho letras, eu fiz magistério, eu sou da velha guarda. Mas hoje eu administro a escola, né? Não só da parte... Você não está na linha de frente. Eu não estou na linha de frente, mas você entra na escola, você se abaixa para falar oi para uma criança pequena, elas são muito inocentes e elas são muito puras, sabe? São muito puras até hoje. A criança pequena A criança pequena não mente, não... É muito lindo, é muito gostoso. Assim, quando o professor tá mal, eu falo, vai lá, brinca com teus alunos. Quando a gente tá mal, a gente fala, desce, a coordenação tá mal, desce, vai pro play. Vai brincar no play. Elas são incríveis, né? Eu acho que elas estão muito conectadas, não com o mundo terreno ainda. A primeira infância, né? De 0 a 7, eu acho que
criaturinhas que estão conectadas com da onde vieram. E aí elas têm uma energia muito boa. E como você chegou nessa área de empreendedorismo, então? Qual que é a tua história ali? Você é de minha onde? história. Como que você surgiu? Como que você tomou para si essa responsabilidade? Eu sempre fui empreendedora, desde pequenininha, assim. Eu ia pra praia, eu pegava conchinha, daí eu pintava conchinha e vendia conchinha. E desde cedo eu sempre trabalhei, sempre muito agitada. Muito ligada em criança, minhas brincadeiras todas eram bonequinhas sentadas no chão e a lozinha e eu dando aula. Então sempre fui ligada em educação, mas sempre empreendi, desde muito cedo, desde os 15 anos. E minhas duas irmãs também se tornaram professoras. Eu e a Ana Paula, professoras de escolas bilíngues desde o início. A outra trabalhava numa grande escola aqui de São Paulo. E a gente resolveu, depois de um tempo, abrir a nossa própria escola. Em 1996, a gente abriu a nossa própria escola, já bilíngue. Certo. Porque ali a gente já entendeu que seria o futuro. E que, assim, quando você ensina qualquer coisa que você ensine na primeira infância, ela é muito mais fácil de aprender, né? As janelas de oportunidade estão nos primeiros anos de vida, no cérebro, né? Então, qualquer coisa que você é bem estimulado ali nos teus primeiros anos de vida, sabe quando a gente fala assim, tem essa metáfora, a arvorezinha vai crescendo, né? Na primeira infância, você dá toda a sustentação para o jeito que você quer que ela cresça. É uma esponja o cérebro. É uma esponja o cérebro, é ali que você vai falar de valores, é ali que você vai falar que se você se frustrar, tá tudo bem. Tá tudo bem se frustrar. É ali que você meio que vai fazer tudo, sabe? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O quanto maravilhoso você é como ser humano, independente do que você faz de errado. Sim. Sabe? A gente fala muito isso na escola. Você fez uma ação errada, mas você é maravilhoso. Eu acho que você não vai mais fazer isso. Eu confio que você não vai mais fazer isso. Né? E a gente conversa dos assuntos e tal. Então a educação sempre me atraiu muito e minhas irmãs também. Então nós três éramos professoras e resolvemos montar a escola. Montamos primeiro a Builders e na época, Pedro, a gente tinha que explicar para o pai por que não atrapalhava ser uma escola bilíngue, porque as pessoas tinham medo. Daí a gente dizia, olha, sabe a Suíça, que é aquele paizinho desse tamanho e as pessoas falam 3 línguas? Sabe o Canadá, que falam... As pessoas lá, tá tudo bem com todo mundo, ninguém dá problema ali no cérebro de ninguém. Então foi uma luta. É verdade, nessa época aí da Aquarela do Brasil, na minha infância, não tinha escola bilíngue. Não tinha escola bilíngue. Não se falava disso. No máximo tinha escola americana, que era uma das escolas, aquelas escolas de elite aqui em São Paulo, né? As únicas. E aí o cara... Eu lembro meu primo, ele é americano, morava em Campinas lá, fazia a escola americana de Campinas ali, e ele tinha o currículo... norte-americano, porque o pai dele era americano e era comum, era um monte de expatriado ali, né? Exatamente. Era isso. E quando 96 vocês foram mais pioneiras nisso, então? Total. Ou já tinha um mercado? Poucas, assim, as donas de escolas bilíngues de São Paulo, que hoje... já muitas, inclusive, já venderam as escolas. Todas eram minhas amigas professoras na época. Então, assim, as primeiras 30 escolas bilíngues de São Paulo são amigas minhas que cresceram e a gente trabalhava, dava aula, era pedagoga em escola bilíngue. Certo. Que tinha pouquíssimas também, pouquíssimas. É isso que você falou, tinha 3 escolas, 2 americanas, uma britânica. St. Paul's, Graded Paca e Chapel. Era isso que tinha. Exatamente. Que era muito ali, né? Muito grande para filhos de expatriados, alguns milionários de São Paulo, era aquilo ali. E quando que deu essa virada? Foi o quê? Foi a globalização? Foi o mercado? Você como empreendedora viu o mercado, mais do que propósito, talvez? Propósito sempre. Propósito sempre. Propósito sempre. Eu e minhas irmãs, propósito sempre, assim. A gente primeiro fazia, depois via, vai ter dinheiro para fazer isso aqui que a gente fez? A gente nunca, não, de verdade. A gente era sempre, o mindset foi muito de pedagogo e aquilo alimentou a gente por muitos anos, sabe? Os primeiros 20 anos da escola, de fato, a gente... E assim, a escola, ela nasceu com educação através do amor. Certo. Esse assim, por que a gente vai ter a nossa escola e o que vai ser diferente das escolas que a gente trabalha?
o amor. A gente sentia que nas escolas que a gente trabalhava, você tinha que ensinar o conteúdo, mas não se falava de amorosidade. E a gente vem de uma família religiosa, a gente vem de uma família que acredita em amor, em carinho. Católica? Não. Espírita. Isso. Legal. E aí, Pedro, a gente montou a escola com esse mote. 3 anos depois que a gente montou essa escola, a Builders, o meu cunhado falou assim para mim, Alexandre Mariucci, ele falou, Célia, eu tenho conversado aqui com umas pessoas, tem uma coisa chamada sustentabilidade. Cara, vocês têm que fazer isso. Eu falei, sustentabilidade, e a gente começou a ler, eu falei, cara, se escola não fizer isso, quem vai fazer? É na escola que a gente precisa entender sobre tudo isso. Então, assim, a partir de 2000, a gente começou Educação através do Amor para uma vida sustentável. E aí, Pedro, ninguém falava disso. Não tinha nada. Meu marido trabalhava, era publicitário, trabalhava com a Tetra Pak. Então a gente pegava um monte de informação ali dele, a gente ia em ONG, a gente recebia, toda sexta-feira, a gente recebia todos os resíduos das famílias, ficava dentro da escola e de lá a gente encaminhava para os coletores. Então, assim, a gente já entendeu que a educação, ela precisa ter um foco muito amoroso na primeira infância, muito amoroso. Hoje tem estudos já que mostram isso, sabe? Que países que montam grandes escolas, estruturas físicas, que não é isso que sustenta a primeira infância. O que sustenta a primeira infância é o amor, é o olho no olho, é o laço, essa criança está se sentindo muito bem nutrida em todos os sentidos, nas relações. Então a gente sempre acreditou nisso. E a gente sentia falta das escolas onde a gente trabalhava, desse carinho. Por isso que a gente colocou a educação através do amor. E daí veio a sustentabilidade. Quando você fala de sustentabilidade, claro que tem um lado ambiental muito grande, mas na verdade, quando você observa a natureza, quando você olha para tudo que está no mundo natural, você aprende a viver melhor. Porque tudo que acontece na natureza, a gente é natureza. Todos os ciclos da natureza, eles nos impactam. Então, quando você tem uma escola fundada em questões de sustentabilidade, assim, olhando para o meio ambiente, nossa, você faz crianças tão incríveis, Pedro. Tão colaborativas, tão empáticas, tão cuidadosas com o meio. E cuidadosas com elas mesmas, porque a sustentabilidade começa aí, né? Eu vou viver uma vida que se sustenta. O impacto que eu gero no outro, sabe? Então, as pessoas pensam que sustentabilidade a gente está falando lá da água, do golfinho, do lixo. Não é só isso, é muito maior que isso. Do canudo de plástico. Do canudo de plástico, exatamente, exatamente. Mas é muito maior do que isso, porque é como eu me relaciono, como eu vivo a minha vida. E tem um outro grande preceito também que sempre nos norteou e que faz as escolas serem o que elas são. E assim, é por isso que eu tô lá. É por isso que eu não vendi. Que é o seguinte. Eu entendo que a gente é passageiro aqui na vida. Planeta Terra. Eu vim, você veio, as pessoas vieram para cá. Ela tem um tempo e a gente não sabe quanto tempo é esse. Então, para mim, a escola, ela deveria ser um lugar aonde essa alma, esse espírito, esse ser, qualquer coisa que você acredite, completamente nada a ver com religião. Não? Esta criança entre lá e que ela descubra quem ela é. E que a escola possibilite isso, com muito respeito. Então ela se descobre no que ela gosta, no que ela não gosta, quais são os talentos dela. E daí a escola ela vai assim, apresentando o mundo, apresentando as realidades. Olha, isso daqui acontece na África, isso aqui acontece aqui. Essa religião é isso, aquela é outra. Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. Olha, o mundo é isso aqui. Como que você, né? E daí com valores muito benéficos e tal. Então a escola ela tem que ser esse portal para você ser a melhor versão de você mesmo. Não é nunca para você passar num vestibular. É para você viver bem a vida. A escola devia ser esse lugar, entendeu? Isso aí eu adoro. Eu ficaria falando 3 horas. Eu acho que eu tô até falando demais. Desculpa. Não tá, não. Porque eu acredito muito nisso que você falou. Mas antecipando quem nos ouve, né? E fazendo o meu papel pessimista aqui, os desafios mudaram.
você fala, e já fazendo o disclaimer aqui, estamos falando de bolha, estamos falando de uma escola de elite, dá para dizer, né? Uma escola particular, que é onde minha filha estuda, numa zona oeste de São Paulo pujante, né? Que a cada 3 quarteirões tem uma obra desgraçada com 50 milhões de apartamentos e sei lá o quê, e um metro quadrado de milhões de reais e sei lá o quê. Então, assim, é disso que nós estamos falando, tá? Não é do ensino numa escala Brasil, não é do ensino público. Então, assim, a gente está falando de uma certa utopia que é possível dentro do mundo capitalista por... financiamento de dinheiro, né? Exatamente. Sim. Mas dentro desse aspecto, os desafios continuam, né? Não é porque lá nos anos 90 tinha as escolas dos milionários que eles formaram pessoas incríveis e com esse carinho, com esse amor que você tem aí ligado ao seu propósito e ao seu negócio. Dentro do seu propósito, do seu negócio, dos anos de 1996 para cá, os desafios mudaram. Muito. Conta um pouquinho, então. Radicalmente. Radicalmente, Pedro. Lá atrás, a gente podia se dar o luxo de viver esse propósito nas escolas. A gente tinha, por exemplo, a gente teve a Builders por mais de 20 anos parando no 5º ano. Porque nós 3, como irmãs, a gente não queria ir além. A gente não queria, não era o lucro, não era uma escola gigante, não era a grana, era o propósito. Vocês eram focadas na primeira infância e aí o 5º ano é o... Do primeiro ao 5º. Era o primário e até a 8ª série. Não, aí hoje chama ensino fundamental. Ensino fundamental. Os anos iniciais, né? Porque o ensino fundamental... Segunda, terça, quarta primeiro, série. até a 4ª, que hoje vai até a 5ª. Hoje vai até a 5ª. E depois os anos finais até o 9º. E o médio, aí os últimos 3. Então, a gente se deu o luxo de fazer isso. E aí, assim, de 5 anos para cá, o jogo mudou completamente. 5 anos, Ana? Um pouquinho antes da pandemia. Mas da pandemia para cá mudou demais, Pedro. Demais. Por quê? Porque entraram grandes grupos, entraram bancos financiando escolas. E então, a gente tem em São Paulo. O que a gente tinha antes da pandemia? Escolas confessionais gigantes, grandes escolas tradicionais, que são organizações sem fins lucrativos, não pagam imposto. Você tem essas, né? Essas grandes, todas elas são assim. E aí você tinha as escolas de dono como a minha, que se sustentavam e que se mantinham. Escola de bairro. Escola de bairro, escola daquela educadora, a mãe, às vezes um filho continuou, mas era aquilo lá. Escolas em São Paulo, acho que no Brasil eram assim. Pandemia, escola de educação infantil fecharam mais de 80%. Caramba. Fecharam. Acabou. Porque logo em seguida, e na própria pandemia, não sei se você lembra, teve um momento que teve os grupos comprando faculdades. Sim. Teve uma consolidação de faculdade. E aí a segunda onda... Tudo virou... Cogna, Somos, quais não? Pearson, os grupos Croton. Se compraram também, Croton, virou tudo um grande monopólio, no final das contas, desses grandes grupos, né, de educação. São grandes grupos, cheios de dinheiro, e aí eles começaram a colocar. E aí qual que é a diferença? Tem muito dinheiro, então você monta uma grande estrutura. 2 grandes estruturas, 3 grandes estruturas, 5, 10. Então, hoje, o que a Builders tinha há 10 anos atrás de concorrência, não dá para contar. Só que é uma concorrência muito louca, porque você tem uma estrutura gigante, mas é uma escola nova, com um monte de gente que não se conhece, que entrou lá, mas que está vendendo a mesma coisa que eu vendo. Porque, de alguma forma, Pedro, o que a gente idealizou 28 anos atrás, hoje se faz fundamental. Sim. Só se fala em socioemocional. É verdade. Só se fala nisso. E a gente faz... O amor, a educação amorosa, ela é isso. Só se fala em soft skills, só se fala em soft skills, só se fala em soft... Só que, na verdade, quem está falando disso é um monte de adulto, todo mundo tomando antidepressivo. Entendeu? Então, assim, quando a gente para se manter naquilo que a gente acreditava, a gente sempre fez um trabalho muito grande com equipe. O nosso maior trabalho na escola é com equipe, não é com os alunos.
Porque pra gente ter, quando a gente, olha, há 15 anos a gente tem yoga na grade curricular. 15 anos? 15 anos. Caramba. Então a gente já falava de sustentabilidade há 20. Aí a gente entendeu que yoga era muito importante para o professor. Uhum. Aí a gente entendeu que meditação, que mais, mas tudo lá atrás. Então, para você fazer uma equipe inteira, hoje eu tenho mais de 210 funcionários. Para você ter uma equipe que entenda por que meditar com crianças todos os dias é muito importante para que ele consiga se autorregular e que ele não precise tomar antidepressivo com 15, Sim. é muito trabalho que você tem que fazer. E você não tem tempo para fazer isso com a equipe. A gente para trabalhar com a gente assim, ó, vai ter workshop de sábado, vai ter que estudar à noite, tem reunião à noite, porque o educador ele tem que ser um eterno estudante, porque é isso que o educador gosta. A gente gosta de estudar, de aprender. Sim. Com uma educação de livro didático, conteudista. Conteúdo, você tem que passar conteúdo, fazer prova, passar hoje em dia tem muitas Olimpíadas, tem Olimpíada de tudo. Tem Olimpíada de tudo. É Olimpíada para aquilo, e as escolas ganhou não sei quantos prêmios de Olimpíada. Eu falo, mas cara, nós não estamos no século XXI, não é era da colaboração? Sério que a gente está fazendo 15 Olimpíadas? E a gente vende isso. E o pai compra achando que é bom, será? Claro, porque você está criando um leão, você está criando um competitivo. Quando ele chegar no mercado, ele vai destruir. É uma loucura, Pedro. E ele vai tocar sino, e ele vai matar um leão por dia, né? É a frase. Mas tá. Acho que você estava falando da concorrência dos grandes grupos desses últimos 5 anos. A mudança, então, é pela chegada desses outros players de educação, é isso? Assim... Mas isso refletiu na mudança do aluno também, você acha? Não, eu acho que o aluno ele é um reflexo da sociedade, né? Como um todo. E eu acho, assim, eu teria ficado muito feliz se esses grandes grupos tivessem trazido a nova educação. A educação necessária para o momento atual, que é completamente diferente da que você fez, do que eu fiz antes de você. Diferente. Ela deveria ser, o mundo mudou. Sim. Então dá vergonha até de você falar assim, sim, eu juro, a gente não falava a palavra excelência acadêmica na escola. Porque eu tenho vergonha disso. Eu falo, cara, que escola que não é excelente academicamente? Esse é o mínimo do mínimo. Puta, é o mínimo que você tem que fazer academicamente essa criança sair bem formada, né? Que é o quê? Seguir o MEC, seguir as diretrizes. Pra mim é isso. Mas aí o marketing falou, não, Marcela, você tem que falar isso, senão o pai não entende. Eu falei, puta, sério? Porque pra mim é óbvio, mas tudo bem, a gente fala então que é excelente acadêmico, mas eu acho que tem que ser excelente em outras coisas, tem que ser excelente em educação de ser humano, para que ele seja um excelente ser humano, que é o que a gente está precisando na sociedade. Excelentes seres humanos, boas, pessoas que saibam de si, pessoas que vivam bem, pessoas que acordem e não precisem pegar o celular, que primeiro falem bom dia, que primeiro, né, olhem a janela, enfim, que respirem, que sejam felizes. É isso. Então, eu não sei, se me perguntou se o grande grupo mudou. Não, eu acho que a sociedade está super doente. A sociedade nesses 96, quase 30 anos já, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Cara, primeira coisa, toda vez que eu converso sobre educação, eu fico com essa clareza de que nos falta os mecanismos para preparar os nossos filhos para esse novo mundo, né? Então o nosso cérebro precisa desaprender muita coisa que a gente aprendeu, né? Frase do Alvin Toffler, inclusive, para poder ter uma sobrevivência no século XXI que seja mais aceitável. O mundo doente, a aceleração das coisas, tudo bem, isso passa, mas construir dentro desse ambiente escolar que cuida da primeira infância cérebros desaprendidos para lidar com essas crianças se tornou um desafio maior porque o mundo ficou mais doente, é isso? E os professores, por exemplo, não é só na sociedade, né? Você me perguntou, assim, então a sociedade tá dodói, né? E aí, o que a educação tem feito e grandes grupos e grandes escolas, na minha visão, deveriam falar assim, para
de mentir, que é só sobre o vestibular. Para de falar isso. Só que existe uma força política gigantesca para isso, para vender livro didático, para vender sistema de ensino, para vender tudo, para vender. Para continuar numa lógica de mercado. Precisa continuar essa lógica de mercado. Mas isso daí está adoecendo os professores. Sim. Isso no privado. No público, estão adoecidos porque as árvores da escola pública elas são cercadas. Judiação. As escolas públicas, elas têm espaço físico super legal, mas aí não tem... O que você precisa para fazer boa escola, Pedro? São bons professores. E aí, a lei é a seguinte: professor tem 30 dias de recesso, 30 dias de férias e você precisa ter 200 dias letivos. Não cabe. Nossa. Não cabe no calendário. Porque o que a gente mais faz é formar professor. Você tem que formar professor, o professor tem que estudar, tem que ter hora para estudar, tem que ter hora. E aí tem um outro agravante, também que é, que assim, exponencialmente cresceu. Há 28 anos atrás, a gente tinha 100 alunos na escola, você tem uma criança com síndrome de Down, uma criança autista. Hoje eu tenho turmas de 20 que 10 têm currículo adaptado. De 20 de 20 crianças, metade do grupo tem currículo adaptado. Que é a partir de um diagnóstico, então. E aí você tem toda essa doideira. É isso, a partir de um diagnóstico ou a partir do diagnóstico. Na nossa escola, a gente tem, por conta da educação através do amor, a gente sempre fez. Eu tenho psicóloga dentro da escola também há 15 anos. Eu tenho engenheiro ambiental dentro da escola. Primeira escola, assim, que tem engenheiro ambiental para ensinar o professor. Não adianta dizer, quero ser sustentável, que legal, compra um livro. Não, você tem que estudar pra caramba. Você tem que ter cisterna na escola, você tem que ter horta agroecológica, você tem que ter meliponário, os professores precisam curtir isso, precisam gostar disso, precisam entrar nisso, entendeu? Então, o esforço não, porque não é um esforço, é uma delícia você aprender sobre tudo isso. Mas ele é um investimento de tempo muito grande, ou para questões socioemocionais do professor, porque você tem um professor... E de formação muito grande, né? Muito grande. E que é uma formação que na lógica mercadológica não vai se pagar. Não se paga. Nunca se pagou. Nunca se pagou. Nunca se pagou. A nossa escola, nesse sentido, nunca se pagou. Não. Você põe muito mais dinheiro nisso. Quem é o jovem hoje que decide ser professor de escola hoje? Não, deve ter muito poucos, né? Devem ter muito poucos. Conseguir mão de obra para você é uma dificuldade, então. É que a gente é muito diferente da grande maioria das escolas. Então, hoje em dia, eu tenho um monte de professora que saiu das nossas escolas e querem voltar, porque estão doentes nas outras. Então, eu não tenho problema para contratação de professores, graças a Deus. Mas é porque eu sou referência em sustentabilidade. Você consegue pagar um salário, A gente consegue pagar porque eu, como dona da escola, não preciso ficar milionária, não é para isso que eu vim nessa vida, de verdade. Você não responde a um fundo do A gente não responde a um Faria Limer. Tá difícil, porque a gente precisa crescer e nós estamos com 15% de juros, mas assim, a gente vai a gente é muito corajoso, porque a gente acredita no propósito. Mas tá difícil. Se você visar a grana, em vez de você pagar melhor professor, você põe ar-condicionado ou você aumenta estrutura. Você investe em marketing. A gente paga professor. E não é só professor. A gente paga professor, paga porteiro, paga faxineiro bem. Porque a gente entende que todas as pessoas dentro da escola, eles são educadores. Porque a criança, o jovem, ele aprende com exemplo. Ele não aprende com o que ele escuta, ele aprende com o que ele vive. Por isso que a escola tem que ter todas as tecnologias de sustentabilidade, porque você aprende com o que você vive. Uma criança que todos os dias, na cozinha, ele entra na cozinha, ele come ali no refeitório. Aí a hora que ele vai embora, ele precisa descartar os alimentos crus num lugar, que vai para a composteira orgânica. O outro, ele descarta o resto do arroz e feijão, ele descarta em outro lugar, que ele sabe que vai para a composteira elétrica. Depois que o adubo está pronto, ele sabe que vai para a horta.
Depois que ele planta, ele colhe na horta, ele sabe que volta para a cozinha. Quando a criança começa a viver tudo isso daqui, ele não joga as coisas nos coletores errados. Ele vai vivendo essa prática dentro da casa dele. Os nossos filhos, as mães direto falam pra gente, nossa, a gente ia fazer lá na casa, na praia, não sei o quê. Ele falou, onde vai ser a composteira? Onde vai ser a cisterna? Onde vai ser não sei o quê? Eles educam os pais. Eles educam os pais e eles vão ser crianças, com certeza. Eles vão ser adultos conectados com o que é certo na vida. Sim. Não pode fechar um rio, não pode canalizar um rio, porque senão depois dá enchente. Você não pode tomar uma decisão ruim, porque o impacto que isso vai ter na vida de muita gente é muito importante. Você como empresário, então quando você vive as pequenas coisas de sustentabilidade na vida do dia a dia, quando você não mata a abelhinha, porque você entende que ela é polinizadora, e daí você entende o que significa ter polinizadores na cidade de São Paulo, você fala, gente, isso aqui é uma riqueza muito grande, que o pai não entendeu, mas a criança entende. Mas aí você tem que pôr muito foco para esse trabalho. E este trabalho, ele não traz um resultado nem um reconhecimento das famílias, porque há uma ignorância em relação a isso. Certo. Porque o foco ainda está... Vestibular. No vestibular falidaço, né? Porque você bota como a educação brasileira tradicional, onde que ela fica no ranking? Surreal, né? Ou seja, precisa ter mudança, precisa ter força política para ter essa mudança no público e no privado também, entendeu? Sim. Eu vejo você falando com muita certeza, né? Eu lembro, há uns 2, 3 anos, quando eu coloquei a Alice Nagara lá, que eu fui numa reunião, que até comentei no podcast com meu pai, que você estava falando sobre como que vocês iam desenvolver a metodologia do ensino fundamental. Ali ainda faltava para a Alice na época chegar lá, só que eu saí muito impressionado com, primeiro, a sua clareza e uma fala que dizia, nós precisamos fazer alguma coisa diferente porque nós estamos perdendo nossos jovens. Então, assim, já passou do tempo da gente mudar a forma de ensino, e aí aqui a gente está olhando para isso, estamos olhando para o Stanford, então, assim, o que você quis dizer com estamos perdendo nossos jovens, que é algo grave, que é algo que não acontecia em 96, mas que hoje é presente, né? Por que é necessário mudar e qual é... Porque existe uma impressão de quem é leigo, com quem eu converso com os pais, de que meio que está todo mundo perdido quando se pensa em educação. E você deu uma clareza que não era... que não estavam perdidos, que existiam isso, mas o que ia ser feito era uma tentativa ainda, né? Baseada nas certezas que você tem pela sua experiência. Como que isso está agora? Ai, tá assim? Lindo, maravilhoso, Pedro. Porém, dentro de um cenário pequeno mundial, nacional, nós ainda estamos perdendo os adolescentes. A gente está perdendo adolescente, porque a gente está perdendo adolescente não é de agora, já faz um tempo, mas assim, não existe uma escola hoje que não diga que está olhando para o jovem na questão socioemocional. Para mim, qual que é o incômodo? Que você não faz isso no jovem, você faz isso na criança. E você faz isso no pai da criança. Então, a escola tem que trazer pai e mãe para casa. Porque você teve filha, você fez faculdade para ter filha? Não. Você estudou cursinho? Não. Do pré-natal, antes de nascer, né? Faz. Depois não faz nunca mais. Quer dizer, a criança tem 2 anos, depois tem 5, depois tem 8, e o pai vai vivendo achando que aquilo lá é só... Não, ele precisa... Não. Hoje a gente vive através de fragmentos de informação que chegam através dos vídeos curtos de influenciadores. A gente segue a Psimama, sei lá, ou qualquer pedagogo da vida que tá ali criando conteúdo. E a gente, né, tenta entender ali. Para mim isso é função da escola, sempre foi. Então por isso que a gente tem um monte de programa para pai. E hoje, graças a Deus, muitas escolas entenderam de novo que precisa trazer a APM de volta. Porque teu pai deve ter ido na tua escola. Existia um grupo de pais e mestres. Meu pai não. Teu pai já estava dando aula, na verdade. É verdade. As pessoas acham que ele era super presente na nossa criação. Não foi bem assim. Era outros tempos. Ele estava tempos. ali em outras frentes de trabalho. Mas, enfim, alguém foi. Alguém foi. E então, precisa voltar o pai para dentro da escola, para ir junto com a escola. Então, isso é um ponto, e eu fico feliz de dizer que eu acho que as escolas estão acordando para isso, trazendo o pai para dentro da escola.
formação para colaboradores e muito foco em socioemocional de professor e de equipe pedagógica. Então, tem muita escola hoje que está trazendo psicólogo para dentro da escola para cuidar do professor. A gente sempre teve, minha mãe, quando a gente abriu, minha mãe era a maior conselheira. A gente falava, converse com a mima. Então, porque a professora, às vezes, brigou com o namorado. O marido, aconteceu alguma coisa com o marido, traiu. E a professora tem que dar aula. Sim. Como que ela dá aula? Acabou de pegar a traição do marido. Então, ela precisa de muito cuidado também. Então, a gente entendia, na educação através do amor, primeiro era com a professora, com o colaborador. Então, aí você cria uma equipe muito colaborativa, né? Isso é muito difícil, precisa ter muito investimento para isso. De tempo. E as pessoas falam, a pessoa não quer trabalhar, faltou porque tá não sei o que. Não, a pessoa que tá demonstrando uma coisa ruim, ela tá triste. Ela está precisando de ajuda, então precisa ter isso. Mas as escolas estão abertas para isso hoje. Eu vejo um movimento muito grande de socioemocional, que é muito bem-vindo. Então, assim... É para tirar essa imagem que eventualmente vem até aqui nos comentários de que, não, porque na escola da minha filha isso, na escola não sei o que lá, aquilo, isso acontece. Vocês estão falando aí de uma realidade muito longe, não sei o que lá. Não é. Existe um entendimento geral de que o socioemocional é importante. Então, assim, fundamental. Eu tenho uma raiva, falei isso aqui várias vezes, de alguém que diz que se você pegar alguém da Idade Média, congelar e botar na Paulista, ele fica perdido. Mas se você botar numa sala de aula, ele vai se sentir exatamente igual porque a escola não mudou. Mudou pra caramba, né? Exatamente. Só quem não tá na escola há muito tempo que não tem essa percepção. E mudou em todas as esferas mesmo. Mudou em todas as esferas, mas tem um padrão ainda, se a gente pensar em Brasil, que é um padrão que eu considero atrasado de pedagogia, de metodologia de ensino, né? Que é qual? O que estão fazendo de errado? Na verdade, é criança ter que decorar a matéria para ir bem na prova. Ou o jovem, ele tem que fazer um vestibular de tudo. Cara, o cara não vai fazer tudo na vida, entendeu? E mesmo porque eles não terão só mais uma profissão, eles terão muitas. Então, assim, isso precisa mudar urgentemente. O ensino médio, você perguntou o que está dando certo na escola. Está dando certo o tutor, que é um acompanhamento, porque assim, isso são dados. Historicamente, a partir do 6º ano, que é o início da segunda fase do ensino fundamental, cai o número de alunos na escola, eles começam a sair da escola. Porque tem professor por matérias. Então, é um de matemática, um de língua, outro... Eles entram e saem, São especialistas. São os especialistas, ele não acompanha, só que a criança está entrando na adolescência. Então, o meu desespero, quando eu fui montar essa fase do ensino, quando eu comecei a conversar com o diretor, eu falei, puta, tem um gap aqui violento. Quem que está acompanhando essas crianças que estão super medicadas, que estão depressivas, que estão precisando muito de ajuda? E que estão nas redes sociais e o pai não sabe, que está na Deep Web e o pai e a mãe não têm noção o que é Deep Web. E aí a gente trouxe essa figura, que é um tutor, que acompanha a criança nos 3 primeiros anos, fica 3 anos junto, para estar de olho, para ver se a gente consegue prevenir alguma coisa. Porque, de fato, remediar nós vamos, mas a gente quer ter um olhar. Então, assim, isso também, precisa olhar mais para o jovem, precisa estar mais junto do jovem. E o jovem, ele é nativo digital. E o pai não é. E só tem porcaria lá, cara. Só tem coisa errada, entendeu? Precisa falar sobre isso. Então, o que a educação poderia melhorar? Não é para falar de qualquer conteúdo. Você tem que falar conteúdo que o jovem quer falar sobre. E daí você puxa aquilo lá e faz ele... E aí você expande para tudo aquilo que ele precisa aprender. É simples. Trabalha por projetos. O jovem precisa empreender. Paulo Freire, né? Basicamente. Ele precisa fazer coisa, o jovem precisa protagonizar. A partir da realidade dele. A partir da realidade dele, resolvendo problemas reais, porque eles são super capazes. Agora, você põe o cara sentado para estudar, só estudar é muito pouco para o jovem, entendeu? A maioria das escolas está conseguindo fazer isso em uma aula, em outra aula. As escolas mais abertas, mais modernas, escolas do século XXI, elas estão trabalhando por projeto. Elas estão fazendo o que as grandes universidades estão fazendo.
Que é o que a nossa escola está fazendo. Então é o que material você tá autoral. explicando lá, é o problem-based, o projeto anual ali da escola, É um de construir o galinheiro. de construir o galinheiro, de assim, porque você vai muito além do que a criança precisava aprender. Porque ele se envolve tanto naquele tema que ele vai para casa, ele quer falar daquilo, ele pesquisa sozinho, eles trocam, assim, fica uma efervescência, né? Aprender, Pedro, a hora que você aprende, assim, você olha uma criança, a hora que ela entende uma coisa, ela faz assim, entendi. Isso é o que mantém isso é o que mantém o salário do professor baixo na série, porque é muito prazeroso. É muito prazeroso. Esse é o propósito na essência, assim. Quando você consegue clarear uma dúvida na cabeça de alguém, não existe essa sensação, não existe sensação melhor. Não existe. Que é um problema, porque eu faria de graça, você faria de graça, né? A gente faria de graça. Aquilo te alimenta. E esse é o da alma do educador, isso é muito bonito. Tá, a maneira de remediar isso, então, é com o tutor. Eu não tenho na minha relação nenhum jovem que esteja na fase de fim de ciclo estudantil. E eu tenho muita dúvida de como é essa... Porque ele não é mais geração Z, né? Ele é, sei lá, o cara que nasceu em 2009, 2010, está chegando com 15, 16 anos. Agora. Que é essa galera que no meio da década passada, quando ele tinha 5, 6 anos, começou essa história de rede social. E naquela época a gente não sabia que fazia mal. Então os pais achavam bom, né, que ele estava mexendo. Olha só como ele é esperto, ele já sabe mexer tudo nisso. Sim. E esse moleque deprimiu. Ou tá ansioso, ou tá nervoso, ou tá com medo, ou tá, sabe? A gente brinca lá na Builders, a gente fala assim, na Gara, precisa de um banho de natureza. Precisa de um banho de natureza. E aí tem um monte de escola que tá em prédio. E o cara fica lá 7 horas por dia dentro de ar-condicionado, assim. Mas o banho de natureza, ele libera isso. Muito esporte, música, dança, arte. A arte é super legal. Sim. Isso tudo, né, tira um pouco... Lá atrás, nesse momento em que a revolução digital, os celulares começaram, vocês já identificaram como um problema ou vocês também... caíram no que todo mundo caiu, de que era bom. Eu sou super entusiasta, porque assim, eu tenho certeza absoluta que a gente está evoluindo, Pedro. Você olha para trás, você fala, tudo bem, não está tão bom agora, mas cara, a gente há pouco tempo atrás escravizava a gente, né? Não, então, quando a gente olha no contexto histórico... Quando você olha no contexto histórico, você fala, a gente está melhorando, eu tenho certeza. Até para expectativa de vida, né? Imagina. Tem uma frase do Neil deGrasse Tyson, que eu adoro, né? Que é um vídeo, né? Que é um cientista, mas virou basicamente um influenciador. Tem 250 mil anos de humanidade, né? De Neandertal, desse equipamento que a gente tem aqui, até o século XIX, a expectativa de vida era 35 40, anos. 35. Dos 19, 20... O jovem que tá chegando na tua escola agora vai viver quanto tempo, Ana? Sei lá, 90? 110, 120, 110, será? Exatamente. É possível. Então a ciência importa, né? Muito, sempre. Sempre. Mas diga lá. Mas uma ciência... para mim é muito assim, é cérebro, né? É racional. É coração. E é fazer. Tem que estar junto, entendeu? Você precisa... E se você olha para a natureza, humana, o bebezinho, ele precisa ficar solto. O nosso berçário na Gara é um berçário completamente diferente dos outros, porque a criança fica no chão e fica sozinha. E ela recebe estímulos. Por quê? Porque a coisa mais importante do bebê é ele trabalhar o motor grande. Porque se você bem trabalha o motor, você desenvolve muito bem a fala. E se você está com o motor legal e com a fala legal, você desenvolve o raciocínio. Sim. Então é natural isso. Você precisa se mexer para você ter hormônios que façam o teu corpo se sentir bem. Você precisa se movimentar. E aí você pode pensar. Mas dependendo do que você pensa, ele te traz uma emoção ruim ou boa. Então se você tem um coração ali... Se você tem valores, se você sabe mexer na sua mente, se você entende que a tua mente, ela é o oceano. E aí,
dependendo da emoção que você tem, a onda que está dentro do oceano, ela é muito raivosa ou ele é um mar tranquilo. Mas você não é a sua mente. Você entendeu? Então, quando você medita, quando você ensina um bebezinho a meditar até os 15 anos de idade, ele começa a perceber que o que ele pensa não é ele. Então é mais difícil de você ter aquela loucura que leve você a um suicídio, porque você consegue distanciar, porque você já fez tanto exercício disso na sua vida. É por isso que eu medito todo dia com as crianças. Porque você entende que você não é a sua mente. Nossa, isso é uma consciência subjetiva muito avançada, cara. E não é o tipo um pouco óbvia? Se você pensar. Quando você fala assim, mas para 99,9% das pessoas, não. Mas é o exercício diário de você fazer isso, que você fala assim, a gente tá aqui, eu tô agitada. Aí você fala, cara, então vamos respirar, vamos não sei o que. Você muda o teu estado. E daí você percebe que aquele pensamento da tua mente, ele sai, depois ele volta. Quer dizer, então não é você. Então eu não sou esse pensamento que tá aqui me martelando, me aterrorizando, entendeu? Sim. Então isso é um conteúdo que deveria ser aprendido na escola. Sim, total. Por exemplo. Né? E que a gente tem, a ciência já ensinou isso pra gente. E nessa aceleração, nessa overdose do mundo, que torna a gente mais doente, lidar com os pais que têm que desaprender tudo isso, ficou cada vez mais desafiador, imagino. Sim. Principalmente pela overdose de informação. Ou seja, a gente tem ciência de muita coisa, por causa do que a gente é informado por tudo, e aí o pai vem pra escola com viés... Medos. Medos. O medo. É isso que eu ia falar, medos. O medo que é duro, Pedro. Porque o medo, ele põe o pai contra a escola. E a dificuldade de ver o filho frustrado também. E o desejo, nesses 30 e tantos anos que eu faço educação, o desejo da família é sempre cuidar da criança. Então eu já entendo que o pai é legal. Coitado, ele quer fazer o melhor pro filho dele. É sempre assim. Mas vem com esse todo. Então, o que a gente mostra? A verdade. Hoje, o que está muito chato, para mim, escola, a gente tem uma comunidade muito legal, porque a conversa é muito franca, é muito honesta. Se alguém bate na mesa enquanto está falando comigo, porque de vez em quando tem um ou outro, a gente fala, olha, então, assim, olha, desculpa, mas você está me assustando, eu estou com dificuldade de conversar com você, porque você bateu na mesa. E acontece essas ocasiões. É pouco, ali na minha comunidade é bem pouco, mas hoje em dia tem muito pai entrando na escola e botando o dedo na mão de porteiro, falando com professor, a professor com medo de pai, sabe, muito pai dando carteirada e muitas famílias judicializando a escola. Chega lá e fala assim, não, meu filho é superdotado, você tem que passar ele pro ano seguinte, porque senão não sei o quê. Olha, especialista aqui somos nós. Vem cá, deixa eu te escutar, deixa eu entender o que você está querendo dizer. Então, judicializando. Isso está super grande, assim, está super chato. Então, acontece alguma coisa. E nos news, né, nos meios de comunicação agora, tudo que acontece dentro das escolas, aparece, as pessoas ficam sabendo pelo jornal. Gente, é escola. Qual que é a chance da gente, como escola, não olhar para um racismo, para um não sei o quê, né? E às vezes, assim, é uma criança de 6 anos... que perguntou pro amigo que é negro, não sei o quê, daí, não, isso é um ato racista. Calma, são duas crianças da mesma idade, que são amiguinhos, que brincam juntos no play. Se isso vaza, se é uma mãe advogada, não sei o quê, daí aquilo vira um negócio que eu falo, gente, calma, pessoal, ei. Sim. A gente precisa da comunidade, de pais e dos repórteres e dos jornais. Que não são mais jornais. É influência, é democratização da mídia. Na verdade, se roda num perfil qualquer, isso, num grupo de WhatsApp, isso pode tomar uma proporção. Mas existem outros cuidados que a escola hoje tem que tomar. Por muito exemplo, chato. O medo da pedofilia. O medo do... Cara, porque a gente talvez não tinha essa noção. E não que não aconteça, mas... Cara, a gente vive com muito medo. Não tem jeito. Medo o tempo inteiro. E precisa... o que eu acho que tira o medo é a consciência. Então, quando o pai vem conversar com a gente com medo, você fala assim, vamos conversar sobre isso daqui e ver qual que é a chance disso daqui, né? Sim. Porque sempre... O pai tem medo da criança não saber se defender, vamos dizer assim, né? Porque a comida é ruim. Olha,
Qual que é a chance de todos os adultos na escola comeram naquele refeitório e ser ruim? A gente ia falar, não, queremos comida melhor. Em qualquer escola você vai fazer isso, né? Comida não é ruim. Talvez teu filho não tenha gostado daquela comida, né? Enfim. Então, me perdi. Não, a gente estava falando do medo dos pais, Do né? medo. Dessa questão, por exemplo, da pedofilia. Da pedofilia. Porque a gente fica... Sempre vai... Como a gente tem noção de muita coisa, sempre vai vir uma notícia de uma escola sei lá o quê, que prendia as crianças, amarrava na cadeira, no quartinho e sei lá o quê. E, cara, aí você vai com essa carga jogar em cima de você. Dos nós. Eu acho, o medo é você tem que falar sobre o assunto. Você tem que trazer o assunto para a mesa. E eu acho que assim, o que o pai pode, se eu puder dar uma dica para todos os pais, é assim, quanto mais aberto você for para conversar de todos os assuntos com seu filho, sem querer ficar ensinando o tempo todo, as chances são muito boas de dar tudo certo. Porque a gente como pai, você aprendeu que você tem que ensinar teu filho. Então tem pai que fica o tempo inteiro, fala bom dia, fala obrigado. A criança, cara, vai falar obrigado se você fala obrigado para as pessoas. É o exemplo. Puta, a criança vai ser educada se você como pai for educado. Ponto. A criança vai ter uma atitude com os outros se você tiver essas atitudes na vida. Então assim, parte daí, né? Primeira coisa, então tem uma educação na família que é muito importante. Para pedofilia, se você tem medo disso, converse com seu filho sobre o assunto. Sempre. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Ali na faixa daquilo que a criança pode entender, né? Então, assim, olha, tá dando banho. Filha, essas partes a gente chama de partes íntimas. Quem cuida, quem lava, é você. Ninguém mais pode pôr a mão. Ponto. Sim. E vai falando sobre isso. Né? Então, assim, conversar sobre todos os assuntos, buscar informação sobre todos os assuntos, é a maior proteção. Eu costumo dizer que, assim, você vivendo bem, não tem ninguém mais protegido do que você ser bom. Seja bom para você mesmo, para o seu filho. Converse escute o que ele tem para te dizer e devolva com perguntas para ele. Ele vai... Mas se ele for uma criança, a gente brinca, né? A psicóloga da escola, ela fala aqui, que ela fala, os pais hoje em dia é tudo pai helicóptero, sabe? Criança tá lá embaixo, eu digo, rondando para ver tudo. Pai helicóptero, ótimo. E aí não dá, porque é a criança, ela tem que cair, ela tem que levantar, ela tem que se relacionar. Então, uma das coisas que a gente mais fala é assim, cara, você lembra na sua infância que tinha sempre um com o olho tapa-olho, 3 com o braço quebrado, o joelho ralado. Eu tinha aquela calça que tinha o couro no joelho. Todo mundo tá perfeito lá na classe da Alice sempre. Isso é pior para os nossos filhos, né? A falta de estar sujo, né, significa que brincou pouco. De verdade é isso, né? A gente lá na Gara a gente deixa brincar. Sim. E a gente banca o tombo. E eu acho que a maioria das escolas também, Pedro. Banca o tombo, né? Cara, tem que bancar o tombo, né? Mas daí o pai vai vir... Eu ia falar, assim, o que tá chato para coordenador, diretor, é que precisa ficar... A gente atende mais pai. Isso mudou muito também, atendimento à família. Você tem que ficar atendendo família. Você não consegue mais trabalhar com o professor, com as crianças. Você tem que ter equipe maior para atender a quantidade de família. E vem conversar, fica 2 horas conversando. Você virou a terapeuta do casal. Tipo isso. Isso está muito forte. A gente tem uma área, né? Eu tenho uma área dentro da escola que chama Saúde e Bem-Estar, que cuida das famílias, das pessoas, dos colaboradores e programas para as crianças. Tem que ter programa para tudo. E as escolas estão querendo... Você já vê movimentos de tudo isso dentro das escolas. É muito comum a gente atender e falar, a gente faz isso, faz aquilo, faz conversa com o pai. E quais são as dúvidas mais comuns que esses pais chegam... É de supervisão? É de medo? É o quê? É muito louco, porque a família conversa do medo que ela tem. Seja o que for, entendeu? Então, se o pai tem questões alimentares, a encarnação dele com o filho é com alimento. Se o pai tem intestino preso, ele fica perguntando todo dia se a criança fez cocô na escola. É tipo isso, Pedro, é muito louco. Então, se o pai tem, assim, porque vem da gente, né? Teu filho.
Então, assim... A melhor coisa que a gente pode fazer para nossos filhos é terapia, né? Com a gente mesmo. É você ser uma boa pessoa, é você viver bem a vida, é você... Não botar ele na terapia, não, a gente fazer terapia. Total, uma certeza absoluta. Certeza absoluta, porque a criança, as crianças que não estão bem na escola, elas não estão bem, não é porque elas não estão bem. Elas não estão bem porque o environment não está bom. É sempre assim, né? E só que a sociedade não tá tão boa, né? Então aí precisa... E aí a gente chega nesse ponto que faz a nossa sociedade mais doente, que é um efeito claro das redes sociais, que é a polarização. Polarização de tudo. Não digo nem só política. Tudo. Mas quando o pai chega com uma pauta dizendo, não, isso aqui você não ensina pro meu filho, que isso aqui é doutrinação. Esse tipo de assunto, como que você lida? Como a gente lida? A gente lida com a verdade, né? É que a verdade é subjetiva hoje mas em dia. A verdade do que a gente é faz. Verdade, é verdade. Né? O que é verdade? A verdade do que a gente faz. Todo mundo pode chegar com 500 argumentos, porque você bota num GPT desgraçado qualquer, e ele fala, não, porque esse estudo é isso aqui, não sei o que lá, e aí vocês estão... Sim, a gente lida com a verdade do que a gente faz. A gente tem muito estudo e muito boa vontade para a gente apresentar ao mundo, o mundo inteiro, não parte dele, e nem do que a professora pensa. O professor pode ser o que ele quiser, mas a hora que ele botou a roupinha de professor, ele vai dar aula, ele vai apresentar o mundo, ele vai apresentar as possibilidades, todas. E é assim que a gente faz. E entram temas que uma família isso ou aquilo volta e a gente fala assim, olha, que isso aqui foi lidado assim, ó. Essa pessoa até tem a ver, aparentemente, você está achando que é uma coisa política, mas não é. Isso aqui tinha a ver com agroecologia da nossa horta. Não tem nada a ver com grandes grupos do agronegócio. Não tem nada a ver. Nossa. Tipo assim. Entendeu? Que olha o detalhe que chega às coisas, A segunda sem carne que a gente... Hoje eu já tirei de segunda, porque a gente tinha segunda sem carne, sempre teve uma escola que busca uma sustentabilidade. E é uma proposta que quem também se matricula nessa escola compra, de certa forma. Provavelmente, sim. Então, mas a gente não faz mais segunda sem carne. As crianças já nem sabem mais qual é o dia que não tem carne. Mas a gente se propõe a fazer, a gente faz. Mas a gente tinha daí muitas... Mas eram questões políticas que o pai vinha da segunda sem carne. Não tinha nada a ver com a segunda. Era contra porque não sei o quê, tinha ali, sabe? Então, daí... Mas aí uma das coisas que gera polêmica ainda hoje numa decisão de vocês é de não ter o Dia das Mães ou Dia dos Pais, né? E a falta que as pessoas sentem de uma apresentação ali, ou de um presentinho, alguma coisa. Essas decisões são sempre polêmicas. Primeiro, explica, eu estou falando como alguém que conhece, pai, mas explica quais foram essas decisões que vocês tomaram aí ao longo do desenvolvimento da escola, que é diferente do que o padrão. Sim, uma escola tradicional, ela era muito baseada em datas, né? O dia do índio, dia do coelho, da Páscoa, enfim. E isso já há muitos anos a maioria das escolas foi limpando, porque você não faz um currículo baseado em data comemorativa, que já não tem mais nada a ver com o mundo atual. E a gente tinha um evento na época do Dia das Mães e um evento na época do Dia dos Pais. Como o calendário escolar é muito apertado, a gente também já faz mais de 15 anos que a gente modificou para um Dia da Família. Mas nós, por essa educação amorosa, para uma vida sustentável, a gente dá uma parada na semana do Dia das Mães com as crianças todas e a gente fala sobre maternagem, sabe? O que é. Então, assim, uma pessoa pôs você no mundo, tem alguém que cuida de você, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser adotivo, pode ser o que for. A gente fala de todos esses assuntos, se tiver na sala, conversa-se sobre tudo isso e agradecer por isso. Então, a gente faz um presente e faz uma cartinha amorosa. Porque a gente entende que a gente precisa ensinar a fazer isso. Precisa ensinar a escrever. O que você sente quando você fala da sua mãe. Então, vamos escrever aqui para ela. Mãe, eu te amo, poeminha X, que ele escreveu o que quer que seja. Então, a gente faz isso todo Dia das Mães e todo Dia dos Pais. O fazer o presente para evitar o consumismo. Então, a escola nunca comprou um presente e deu. A criança faz.
Então a gente dá essa paradinha. Então isso para nós é essa celebração. E a criança leva a cartinha com o presente todo dia das mães e todo dia dos pais. Se a criança não tem pai, ou não tem mãe, ou tem 2 mães, ou tem 2 pais, a gente lida com a realidade. Não tem que apresentar o mundo. Essa é a realidade. São 2 mães. Você quer fazer 2 presentes? Faça. Eu tenho uma tia que me cuidou, não sei o quê. Você quer fazer 2 presentes? Tá tudo bem, entendeu? Então a gente lida com tranquilidade. E aí o dia da família, que é um dia que você coloca todo mundo, né? Então a gente manteve o dia da família, que é um evento, daí de sábado e tal. E no dia das mães, na nossa escola, a gente faz isso porque a gente entende que esses valores amorosos, eles também precisam ser praticados, Pedro, que nem das questões de sustentabilidade, que nem da meditação, precisa praticar isso. Você precisa praticar para você. Se um dia você quiser receber uma cartinha da Alice, você tem que ter dado para a Alice cartinhas. Se você quer que ela converse com você, você precisa escutá-la. Porque senão só você falar, ela não vai conversar com você. Quando chegar na adolescência, esquece. Subir um muro lá, acabou para você. É verdade. Então você precisa fazer 13 aquilo... 13 verões, como diria o Piangers. 13 verões, perfeito. Perfeito. Eu tenho mais 7. Você tem mais 7, tá? Dá tempo. Mas Ana, isso você chega quase numa questão que é outra polêmica da polarização, que os pais ficam muito em cima e que, cara, eu tenho que respirar fundo quando eu vejo alguém que pensa, porque eu sei que eu tenho uma visão progressista ao extremo, né? Muito mais do que a maioria dos meus amigos, inclusive. Então, quando eu tenho alguma visão que me incomoda profundamente, eu tento praticar a empatia de entender o lado do cara. A questão do gênero, né? Não, porque a gente não pode, a gente tem que preservar as crianças disso. Esse é um tipo de cobrança que vocês recebem muito também? Identidade de gênero. É assim, a gente percebe que algumas famílias, quando a criança começa a crescer, a gente tem, por exemplo, o uniforme na escola, né? E você tem uniforme feminino e uniforme masculino. E teve uma vez com um pai que eu adorava, uma família maravilhosa, que ele ficou muito bravo, ele falou, por que você tem isso? Eu falei, olha, de verdade, porque a escola tem há 28 anos e é porque a gente sempre teve. Mas eu não sei te dizer exatamente se eu preciso refletir sobre isso e mudar alguma coisa. A princípio, tenho vestido, ou eu tenho a camisetinha da menina que parece mais menina, ou o shortinho que parece mais feminino, mas de verdade, se o menino quiser comprar e a menina quiser comprar outro, também aqui na escola isso tudo pode acontecer e acontece e a gente nunca ligou para isso. Mas talvez você está me trazendo um ponto muito importante que a gente vai ter que refletir. Eu nunca consegui parar para refletir sobre isso. Mas, de fato, por que ele estava incomodado? Não era com o uniforme que a gente vendia, mas era porque a filha dele só queria do masculino e só queria jogar futebol. E muito provavelmente estava demonstrando que queria ser mais menino do que menina. Daí isso pega para a família. Daí a família vem conversar e muitas vezes ela não vem conversar. Estou preocupado porque a minha filha... Ele vem questionar do uniforme, né? Entendeu? Saquei. Ele vem preocupado, né, Pedro? Preocupa. E eu acho que também foi para um certo extremo. Eu acho que a sociedade também ela foi para um extremo e agora ela está voltando um pouquinho em relação a isso. É porque ela quer... É engraçado, porque... A minha visão é que o pai é contra, né? O conservadorismo é tão grande que só de falar sobre isso já é um tabu. Um tabu, né? E aí você trouxe um caso que é justamente o oposto. O cara queria corrigir a escola porque ele tinha o tabu de uma forma... Olha como é complexo. É muito complexo. Né? É muito complexo. Para falar de morte em escola é muito complexo. Mas a gente teve uma mãe na Gara que faleceu. E a criança tinha 4 anos, era 2 semanas antes do Dia das Mães. A turma inteira de mães sentou comigo e com a Karina e falou assim, não vamos celebrar o Dia das Mães, porque a fulana morreu, não sei o quê, coitada da criança, a gente tem que poupar ela. E eu parei aquilo, falei, ai meu Deus, peraí, que essa situação eu nunca vivi, o que a gente vai fazer aqui? Eu falei, quem que pode decidir isso? Chamei o pai da criança. Olha, vem cá, a gente tem, assim, tô te chamando aqui para você me ajudar a tomar essa decisão que a gente tá meio que sem saber o que fazer nessa situação, então eu gostaria de ouvi-lo. Ele falou assim, quê? Meu maior medo é que minha filha esqueça da mãe dela.
Eu faço questão que vocês celebrem, que ela participe disso, que vocês deem força para conversar com ela sobre isso. Daí eu falei, puta vida. Isso é educação raiz, Pedro. Eu posso ter 30 anos, eu não vou saber resolver todas as questões de todas as crianças, de todas as famílias. Mas a hora que você senta, a hora que você olha para o problema, que você adressa o problema, você vai arrumar a melhor forma, a mais sustentável para toda aquela comunidade que cai bem ou menos mal para todo mundo, entendeu? Então não é tão difícil, mas você tem que estar desperto. E talvez as pessoas não estejam. Sim. Então a gente vai aprendendo com tudo isso, É que né? o pai ainda acha, e é tudo, cara, a gente chegou no ponto aqui, é tudo baseado no medo, né? A gente confia em vocês, a coisa mais importante da nossa vida, e aí o pai tem esse medo baseado nas crenças dele e no que ele é alimentado, de que o fato de conversar sobre a possibilidade de uma menina se identificar como menino, por exemplo, possa dar na cabeça da outra criança ou influenciar isso. Esse é o maior medo que eu acho que as pessoas têm. Eu acho que sim. E quando a gente está falando de adolescência, de fato isso pode acontecer, né? Já isso tem acontecido mais? Ou a gente, da mesma forma que você falou do autismo, né? O que acontece? Isso está mais exposto na sociedade. Nós temos mais número disso na sociedade. E numa adolescência, na adolescência é que você faz, você experimenta coisas. Então, se a tua melhor amiga, não sei o que, tá o teu grupo, é isso, né? A gente passou por vários grupos. Não tinha os grupos de punk, o grupo disso, também os grupos de gênero, mas depois volta. Por isso que em toda a fase, se o pai está desperto, ele não faz disso, ele não põe fermento aonde ele não precisa pôr fermento. Os convites que a gente faz aí, não põe fermento onde não precisa. Isso está acontecendo? Vamos olhar, vamos escutar, vamos tentar algo. Não deu certo, a gente volta, tenta outro. Vamos dar suporte, vamos acompanhar. Porque isso meio que resolve tudo, se você pensar. Qualquer coisa é resolvida com esse acompanhamento amoroso de uma situação. É que as pessoas ainda têm muito uma visão antagônica do certo e errado, né? O que é certo, o que é errado. E daí a questão é com ela, né? Daí a gente volta para a família, né? Então, assim, a gente está te mostrando aqui todas as possibilidades. O que você consegue dar conta. Porque a família dá conta de determinadas coisas, de outras não, né? São poucos que conseguem dar conta, ou não? Eu acho que nenhum de nós consegue dar conta de tudo. Mas eu acho que a gente ter consciência que a gente não consegue dar conta, cara, você já tá anos-luz da grande maioria, entendeu? Quando a gente consegue ver que tudo que tá ao nosso redor tem muito a ver com a gente, né? Eu tô julgando. O que eu julgo? Aquilo que me incomoda, que tá dentro de mim. E eu não lido bem, provavelmente. Caramba, eu nem cheguei a falar de inteligência artificial. Putz grila! Mas vamos perguntar como que isso chega na escola. Inclusive, nem falamos de Jonathan Haidt, nem falamos de proibição de celular nas escolas. Meu Deus, pois Mas enfim, é porque esses assuntos também são os mais clichês. A gente chegou num lugar mais profundo aqui, em 1 hora de papo já. Que gostoso. Mas... Ana, Célia, o inteligência orgânica é um contraponto à inteligência artificial. E a inteligência artificial, a meu ver, muda tudo. Acelera ainda mais o que você falou que já acelerou nos últimos 5 anos. Sim. Mas essa visão do professor pouco conteudista só se intensifica, né, com isso, com a IA, você não acha? Eu acho que a IA, ela pode fazer coisas incríveis e maravilhosas. Ela pode tirar todas aquelas tarefas enfadonhas do professor e do aluno, e de todo mundo na escola, mas ela precisa ser muito bem acompanhada. Então, quando isso começou, eu chamei as coordenadoras, a equipe pedagógica, e falei assim, não é assim, é igual sustentabilidade e amor, não é uma escolha. A gente vai ter que se matar para entender isso aí, porque os nossos alunos vão aprender assim, ó, e a gente vai demorar para aprender. Então, não é uma escolha se a gente quer, se a gente gosta, se é a favor, se vai ser bom para a educação. Mas e se proíbe ou não proíbe? Nós não proibimos. Não proibimos, não pode proibir. Claro que não. Não pode proibir, mas você tem que acompanhar muito e ir junto com as crianças. Mas você acha que daqui 5 anos vai ter uma sala lá na Builders ou na Gara em que as crianças, e que seja uma sala acolchoada, em que a criança bote um óculos e vá
aprender sobre o descobrimento da América no barco do Colombo, chegando ali, e aí ele tá vendo, ele tá perguntando pro Cristóvão Colombo, Cristóvão, onde você acha que você tá chegando? Eu acho que eu tô indo pras Índias. Acho meio difícil isso, porque já tiveram muitas tentativas. A gente já tentou umas coisas esquisitas assim, e não deu muito certo ainda. Talvez alguns conteúdos, sabe, você consegue... A gente já utiliza muita coisa, e realmente aquilo que você dava 10 aulas, você passa um vídeo e pum, todo mundo entendeu. Aí você não precisa, entendeu? Aí você faz outra coisa com aquele conhecimento. Você pega aquele conhecimento e você fala, como é que eu uso isso na vida? Porque eu acho que a escola tem que fazer isso. Sim. Eu aprendi, como é que eu utilizo? Aonde que eu posso utilizar isso? Isso eu acho incrível da escola fazer, sabe? Sim. Então eu acho que a inteligência artificial ela é muito útil para isso. Agora, ela pode ser perigosa na mão de gente mal intencionada. Claro. Mas é como tudo. Então você tendo conhecimento, você acompanha, aí você volta pro básico, você acompanhando, tendo conhecimento, indo junto, eu acho que vai dar certo. Uma escola na mão de alguém mal intencionado. Muito Nossa ruim, Senhora. Muito ruim. Acho que não tem educador mal intencionado. Eu acho professor, educador, acho missionários. Assim, eu acho lindo. Espero que não, ou se são mal intencionados, são por uma miopia de muito visão. Grande. E aí a gente não pode julgar. É isso. A gente abençoe. Ana, muitíssimo obrigado. Adorei. Prazer. Daria para fazer um podcast de várias horas aqui, mas gostoso. Esse tema rende demais. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E daqui 10 anos, então, seguiremos com as suas escolas ali, sem entregar pro Faria Limer? Sem entregar, quero te entregar, Alice, o Capelo ali. Daí ela falando assim, ó, Alice, o que você quer? É estudar no Brasil, é ir para a Europa, é para os Estados Unidos, é ir para a África, ajudar não sei quem. Quem é Alice? E que ela esteja lá com 17 anos. Que não fala, ela não vai precisar conversar com alguém para descobrir o que ela quer fazer. Durante o período escolar dela, ela vai ter se descoberto, entendeu? Um autodescobrimento que quando ela vai saber escolher. É assim que eu quero te entregar, Alice, lá na frente. E se você quiser que a Alice estude na Europa, na África, torne-se membro do canal. Do Inteligência Orgânica. Boa. Se inscreva, Boa. deixa o comentário. Ajuda. Vai dar trabalho isso aí, meu Deus do céu. Mas ela vai ser alguém, eu vejo muito isso, da construção da identidade e da diferença do tempo. Eu não tenho todas as ferramentas, mas a partir de uma conversa dessa eu fico mais animado, empolgado com a possibilidade que você também fique, né? Que você consiga pensar o futuro da educação dos seus filhos ou das crianças, adolescentes que você convive, com mais empatia, né? Com mais esperança, porque, cara, não é possível que a gente vá realmente criar uma geração de pessoas que passa por essa vida sem deixar sua marca, sem descobrir os seus talentos, né? Sem se desenvolver, que fique só deprimido olhando para uma tela, rodando uma roda de ratinho, que não é o que a gente quer. Inteligência Orgânica volta em breve e muito obrigado para você que chegou até aqui. Comente o quê? Comente... cara, sei lá. Algo sobre educação? Cara, você sabe que teve uma história de um pai que era contra unicórnio, porque unicórnio não tem sexo. E aí não queria que os filhos brincassem com unicórnio. Judiação. Comente unicórnio aqui nos comentários aqui se você chegou até o final. É isso. Valeu, gente. Até mais. Obrigada, Pedro. Obrigado você.